Wearables na medicina, o que todo médico precisa saber sobre esse assunto. Sem enrolação, já vamos começar aqui com um caso clínico que nós colocamos no Cardio Papers Experience do ano passado. Vê só, Maria, 66 anos, procura consulta porque seu Apple Watch disse que ela tinha fibrilação atrial. Ela é completamente assintomática, faz caminhada 3 vezes por semana, é hipertensa, tem sobrepeso, usa basicamente Lodipino 5 miligramas por dia. Exame físico, pressão está um pouquinho alta, o eletro na consulta sinusal normal. Sobre esse caso, perguntamos o seguinte: podemos dizer que os dispositivos atuais ainda não possuem sensibilidade e especificidades boas para o diagnóstico de FA? Letra A. Letra B. O mais provável é que se trate de um caso falso positivo de FA. Letra C. Caso se confirme diagnóstico de FA, está claramente indicada anticoagulação nesse caso. E letra D, os wearables atuais não permitem calcular o burden de FA, né? Quanto tempo o paciente permanece ali em fibrilação atrial durante as 24 horas do dia. E aí, o que é que você acha? E aqui é o seguinte, a gente vai discutir justamente esse tema hoje, né? Ah, Eduardo vai falar só de arritmia e tal. Não, vamos falar de wearable de forma geral. Obviamente, o título está na medicina, mas a gente vai focar muito na parte cardiovascular, obviamente, que é a parte que tem mais dados, né, de forma geral. Então, a gente vai falar aqui sobre análise de frequência cardíaca, de ritmo cardíaco, se está em FA ou não, de VO2 máximo, quantidade de passos por dia, quantidade de atividade física por dia, por semana. Vamos falar de medida de pressão por wearable, avaliação de saturação de oxigênio, avaliação de parâmetros de sono. Tudo isso é uma mega revisão sobre o assunto. E por que esse assunto é importante? Quer você goste ou não do tema, é um fato. Cada vez mais, você certamente está vendo pacientes que vêm para o consultório, o que quer que seja, para o seu atendimento, e que dizem, olha, meu relógio diz tal coisa, meu anel inteligente na Smart Ring diz tal coisa, meu relógio está dizendo que meu sono não está tão bom, e aí, acredito nisso, não acredito, qual é a acurácia, enfim. Então não tem como, o médico tem que saber, pelo menos o básico dessa área. E aqui a gente vai fazer essa mega revisão com você justamente pensando nisso. E aqui como é que vai ser? Grande parte do que eu vou falar aqui vai ser baseado nesse artigo de revisão aqui do Jack, né? Consumer Wearable Health and Fitness Technology in Cardiovascular Medicine. Artigo muito bom do Jack. Ah, Eduardo, mas é de 2023. Fica tranquilo, as coisas mais novas que saíram de lá para cá, tem bastante coisa, a gente foi colocando aqui também nos diferentes campos, né? E aqui vale a pena uma breve revisão. Se a gente for aqui para o primeiro wearable ali que surgiu, tem muito tempo ali, bem mais de 50 anos atrás, e tá aqui, né, o bom e velho Holter, o Holter, né, que criou lá o aparelho de Holter que a gente tá tão acostumado hoje em dia, né, é um epônimo, né, o sobrenome dele, e esse aqui talvez seja o primeiro wearable, né, aqui, se eu não me engano, a década de 40, 50, bem antigo mesmo. Então, o que é que tem aqui, ó? A gente vê um pequeno aparelho vestível, né? Que a pessoa colocava nas costas aqui, era um aparelho de quase 40 quilos, que a pessoa levava ali, né? E aí, nesse caso, estava ali numa bicicleta fixa, né? E aí ele conseguia transmitir dados de eletrocardiograma, etc, etc. Bem, se tivesse ficado desse tamanho, eu acho que não teria ido muito para frente. Mas, felizmente, a gente sabe que a tecnologia é assim, as coisas foram diminuindo cada vez mais de tamanho. No começo da década de 80, a gente teve o primeiro, de fato, vestível. Isso aqui era muito pouco vestível, certo? Então, a gente teve, de fato, os primeiros dispositivos vestíveis da marca Polar, que é tão conhecida. Mais uma vez, vou citar várias marcas aqui, Garmin, Samsung, Apple Watch, Polar, sem conflito de interesse. Se alguma delas, inclusive, quiser patrocinar aqui nosso conteúdo, é só entrar em contato, brincadeiras à parte. Então, em 1982, se eu não me engano, saiu o primeiro aparelho da Polar, tinha tanto cinta, depois cinta torácica, quanto depois relógio, né? E aí a coisa foi evoluindo. Como é que a gente vai dividir aqui hoje, né? A gente vai falar aqui desses 10 parâmetros, né? Então, frequência cardíaca, ritmo cardíaco,
a variabilidade de frequência cardíaca, né, que HRV, o termo em inglês, ou VFC em português, medida de pressão arterial, recuperação de frequência cardíaca após atividade, monitor de atividade, passos por dia, por exemplo, tal, saturação de oxigênio, VO2, pico, frequência respiratória e parâmetros de sono. É muita coisa, certo? Aqui vai ser uma discussão um pouco mais longa, mas tudo bem, a gente está sem pressa. O objetivo aqui realmente é aprofundar no assunto. Então, vamos começar aqui pelo talvez o mais básico, né? Que é a avaliação de frequência cardíaca. Via de regra, estou aqui, inclusive, uso um modelo simples aqui da Garmin. Vou dar vários exemplos aqui com prints meus, né? Ao longo da aula para ficar mais prático, né? Então, ó, como é que esse aparelho aqui que eu estou usando, por exemplo, a maioria dos outros aparelhos, como é que eles dizem que minha frequência cardíaca agora está em 57, né? Como é que ele sabe isso? Então, a maioria desses aparelhos usa esse mecanismo de fotopletismografia, né? Então, como é que é? Ó? Aqui a gente tem, na parte de trás do aparelho, existe luzes, né? Geralmente são verdes ou vermelhas. E aí o que acontece aqui nesse meu caso é verde, que é o mesmo aqui da figura. Então, ele está emitindo uma luz verde que ultrapassa a pele, né? Aqui, epiderme, etc, etc. Chega nos vasos sanguíneos lá, bate nos vasos sanguíneos e é refletido, né? Com um espectro de onda diferente. E aí o mesmo relógio consegue receber essas ondas que foram refletidas, né? A partir disso, e aí eu não vou entrar em detalhes físicos aqui, primeiro, porque eu não sei em detalhes, e segundo, que eu acho que não interessaria para a maioria, eles conseguem fazer curvas, né, de fotopletismografia. Então, tá aqui, ó, fotopletismograma. Então, faz essas curvas muito parecidas com aquelas curvas que a gente vê, né, lá no monitor cardíaco, né, por exemplo, de saturação de oxigênio. Não é isso que a gente vê? O paciente está com ritmo regular, você vê muito parecido com isso daqui. E aí, mais uma vez, quem estiver escutando pelo podcast, esse aqui realmente só estiver escutando, não estiver vendo o vídeo, esse daqui realmente faz diferença, tá vendo o vídeo, que a gente vai mostrar muitos exemplos, né? Então, basicamente, tem essa curva que é praticamente igual à da saturação de oxigênio que a gente está acostumado a ver nos monitores de UTI e assim por diante. Beleza. E aí é isso, né? Ele faz ali aquele cálculo do mesmo jeito que quando a gente calcula ali, pega o pulso do paciente, calcula quantos batimentos teve, sei lá, em 15 segundos, depois multiplica por 4 para saber a frequência cardíaca. Aqui ele vai avaliar uma série dessas inflexões aqui do fotopletismograma e vai dizer que a frequência cardíaca é XY. Isso aqui é em tempo real, né? Falei para você, estava 57 agora, se eu for ver agora, pronto, está 62. Então, em tempo real ele vai avaliando isso, certo? Além disso, tem outra forma mais precisa, que é através do traçado de ECG, né? Então, aqui está mostrando, ó, 91 batimentos por minuto. Como é que ele sabe? Vamos falar de ECG daqui a pouquinho. Aqui nesse caso é um Apple Watch. Talvez seja o que ficou mais popular, né? E aí ele está vendo aqui, de fato, pelo traçado do eletrocardiograma de uma derivação, frequência cardíaca está de tanto. Então, são basicamente esses dois mecanismos através do qual esses devices medem frequência cardíaca. Lembrando, quando a gente fala de wearables, né, é qualquer tipo de dispositivo vestível. Então, pode ser um relógio desse, pode ser aqueles smart rings, né, que estão ficando cada vez mais populares. Tem gente que não gosta de dormir com relógio, eu não vejo problema nenhum, mas tem gente que não gosta de dormir com relógio, mas com anel acha tranquilo, né? Prefere usar o anel, acha o anel mais discreto, ok. Tem aquelas cintas torácicas que a gente já falou ali da Polar, por exemplo, que tem, inclusive, uma melhor acurácia para avaliar a frequência cardíaca, mas tem vários outros dispositivos, tipo aqueles medidores contínuos de glicose, né, que é muito usado hoje em dia em paciente diabético que está em uso de insulina, né? Não vamos entrar em detalhes nesses aqui hoje, vamos focar mais nos smartwatches, smart rings, né? Beleza, um ponto importante é o seguinte, a acurácia, a gente vai falar daqui a pouco, o que é que pode alterar, né, essa avaliação da frequência cardíaca. De antemão, quando você está em repouso, a avaliação da frequência cardíaca costuma ser mais acurada do que quando está em movimento, porque tem toda a questão mecânica, né, que pode deslocar um pouco o relógio, etc. Esses aparelhos são cada vez mais frequentes entre as pessoas que fazem atividade física, né, até para monitorizar, estou correndo, né, qual é a frequência cardíaca que eu estou em zona 2, em zona 3, 4, enfim. A gente vai, já comentamos isso em alguns podcasts, certamente vamos fazer depois um podcast só sobre essa questão das zonas durante corrida, etc. Cada vez mais isso é relevante, né,
no consultório do cardiologista, mas para quem quer medidas muito precisas ali, durante uma corrida, por exemplo, aí geralmente já vai mais para atleta mesmo. Lembrar que os estudos mostram que as cintas torácicas, elas tendem a ser mais precisas para avaliar a frequência cardíaca do que relógios ou anéis, certo? Mas, mais uma vez, isso aqui geralmente só vai fazer diferença para quem está ali em alta performance, etc. Não é para quem está fazendo o exercício recreativo, né? Ponto importante. É basicamente isso que eu falei, né? As cintas são mais confiáveis do que os relógios. Ponto relevante. É interessante a partir do momento que você... eu, como médico, ou meu paciente que chegou aqui com o smartwatch, é muito interessante você ir avaliando, de acordo com diferentes tipos de atividade, qual o desempenho do relógio. Vou dar um exemplo meu. Esse daqui que eu estou usando, ele é ótimo para frequência cardíaca em repouso, é muito bom também para frequência cardíaca com atividades regulares, tipo corrida, né? Você está mantendo o mesmo pace ali durante 10, 20 minutos e tal. Como é que você sabe, Dardo? Algumas vezes já comecei a contar, né, ali no manual e bate muito bem. Para outras atividades, ele não bate tão bem. Então, por exemplo, treinos funcionais, algumas vezes já em treino de crossfit, estava lá morrendo, cansado que só o cão no meio da atividade, e o relógio marcando 104 batimentos por minuto, que claramente estava errado. Parava um pouquinho, e só isso já diminuía um pouco a frequência cardíaca, quando ia contar, estava 150, 160. Então, vamos falar daqui a pouquinho dessa questão das limitações que podem influenciar nessa questão da acurácia, mas aí já vai uma dica prática, né? Muitas vezes um determinado aparelho é bom em algumas circunstâncias e não é tão bom em outras. Vamos falar, por exemplo, depois, natação. Muitos desses aparelhos perdem acurácia quando está corrida versus natação, fica pior na natação. Dica importante, o wearable indicando frequência muito baixa ou muito alta, você tem que ver se aquilo não é artefato. Exemplo de frequência mais baixa. Quem nunca viu isso? Você está lá na enfermaria, por exemplo, passando visita, tem um paciente com fibrilação atrial, aí você olha no monitor, às vezes, lá, a curva de oximetria diz que o paciente está com frequência de 92, o paciente tem fibrilação atrial. Quando você vai palpar o pulso, você fala, rapaz, está 92 não, aqui eu acho que está em 120. Quando faz o eletro, 120 mesmo. Isso pode acontecer por quê? Porque às vezes, né, como tem batimentos irregulares ali, essa irregularidade atrapalha, né, a acurácia ali do aparelho, e muitas vezes batimentos que ficam ali muito perto um do outro não gera uma onda de pulso tão relevante e não é captada pela fotoplatismografia, por exemplo. Então, esse é um exemplo, né, de artefato. Outras vezes pode estar, né, mais folgado ali no braço do paciente. Enfim, tem vários tipos de artefato que podem acontecer. Mas como tudo na medicina, tô aqui na enfermaria, o paciente está super bem, pedi aqui bioquímica dele, veio um sódio de 115. Nada a ver com nada, paciente jogando bola e tal, tratando infecção urinária. A primeira coisa que você vai fazer é o quê? Vamos checar se não é artefato, repete o exame. Basicamente o mesmo princípio. Lá para frente, mais para o final, a gente vai falar, bem legal o algoritmo que ele dá nesse artigo de como avaliar alterações detectadas por wearables, né? Mas aqui a gente já dá um spoiler. Beleza, então é bem legal o que ele traz nesse artigo, é isso, ele sempre fala que a métrica que você está avaliando, nesse caso a gente está falando de frequência cardíaca, e aí coloca o diagnóstico diferencial que você vai fazer e a conduta. Por exemplo, o meu relógio está dizendo que eu estou com frequência cardíaca baixa. E aí? Primeira coisa que eu tenho que ver é isso, será que está com algum artefato? Será que o wearable tá pisando na bola ali, né? Na verdade, estou com a frequência cardíaca normal, ele está dizendo que está alterado. Outro exemplo que pode acontecer, paciente que faz bigeminismo, né? Às vezes você tem bigeminismo, batimento normal, extrasístole e ventricular, digamos. O normal, um ventricular e assim por diante. Mesma coisa, como o batimento extrasistólico, ele fica muito próximo do batimento normal, muitas vezes não vai gerar uma onda de pulso relevante e pela fotoplatismografia vai aparecer como se o paciente tivesse frequência cardíaca metade do que realmente está. Exemplo, o paciente está com frequência pelo eletro, etc., de 80 batimentos por minuto. Muitas vezes a fotoplatismografia, nesses casos de bigeminismo, vai dizer que é 40. Né? E aí está grosseiramente alterado, aí seria um artefato, né? Não, é de verdade. Aí, diagnóstico diferencial normal, né? O paciente está com alguma bradiarritmia, qual é o problema? Será que o problema está no nosso sinusal? Será que está no 9? Né? Normal.
né? Nesses casos, você vai o quê? Idealmente, você vai fazer um eletro 12 derivações e a partir daí você vai seguir a conduta recomendada. Para frequências cardíacas elevadas, mesma coisa, né? Você vai ver se não tem nenhum artefato ali na jogada. Não, é de verdade. Mesma coisa, você vai fazer diagnóstico diferencial de taquicardia, vai fazer um eletro paciente e vai ver, é taquicardia sinusal, o protocolo é um FA, o protocolo é outro. E assim por diante. Só uma dica aqui não tem nada a ver com wearable não, é mais uma curiosidade, mas que é legal, né? De cardiologia do esporte. A frequência cardíaca máxima, ela não pode ser aumentada por treinamento físico. Isso aqui é interessante. Eu vou gravar depois um podcast só sobre fisiologia cardiovascular do esporte, né, de alto rendimento. Mas a gente sabe que tem aquela fórmula clássica que tem suas limitações para calcular a frequência cardíaca máxima, 220 menos a idade. Não é perfeito, longe disso, mas serve, né? Então, se eu pego um paciente de 20 anos, 220 menos 20, frequência cardíaca máxima dele ao redor de 200. Se esse cara começar a correr maratona, fazer alguma coisa do tipo, essa frequência cardíaca não vai pular, a princípio, para 220, 230, né? Ela é mais ou menos fixa ali, dependendo de vários fatores, idade, gênero, né, etnia, etc. Então, só uma curiosidade. Por isso que muitas vezes a gente vê, por exemplo, atletas de endurance, eles ficam com frequência cardíaca mais baixa, basal, e também tem uma leve dilatação ali, o coração do atleta, leve dilatação ali do ventrículo esquerdo, isso aí vai fazer com que ele consiga aumentar o débito cardíaco durante o esforço por outros mecanismos que não o aumento da frequência cardíaca máxima. Beleza, frequência cardíaca foi esse primeiro parâmetro que a gente viu aqui, e é um dos mais simples também, não tem muito mistério. Agora, a gente vai, talvez, para o que tem mais minúcias, né? Que é o ritmo cardíaco. E aí, certamente, nessa altura do campeonato, estou gravando esse podcast aqui no começo de fevereiro de 2026, certamente, ou você já fez, ou algum paciente já lhe trouxe um traçado de eletrocardiograma, por exemplo, feito por um Apple Watch da vida. Tá aqui a imagem, a gente vai lembrar o estudo inicial, né, do que foi o Apple Heart Study 2019, etc. Lembrando, qual é o princípio? Como é que um relógio consegue fazer um eletro? Primeiro, ele não faz um eletro completo, longe disso. O que ele faz é, embaixo aqui do relógio tem uma plaquinha de metal, né, que vai funcionar como uma derivação captando aqui a potenciais no braço esquerdo, e tem essa chamada coroa, né, que é esse círculozinho aqui na face lateral do relógio, que você vai colocar o dedo do outro braço, né? Ele vai pegar a diferença potencial aí entre os dois braços, gerando a derivação similar ao D1, né? É uma derivação única. A gente vai mostrar exemplos daqui a pouco. Vou mostrar logo. E tá aqui exemplos, certo? Aqui um artigo que ele pegou o mesmo paciente e gravou registros de eletro com diferentes aparelhos, Apple, Samsung e assim por diante, né? É a mínima diferença de frequência cardíaca, porque não foi no mesmo momento, mas está aí, todos muito parecidos, né? Simulando aí um D1, todos mostrando, obviamente, o mesmo ritmo, ritmo de fibrilação atrial. Por que isso foi uma grande novidade na época? Então, vamos só fazer uma pequena revisão. Todo mundo já viu esse filme antes. Tá lá, por exemplo, um senhorzinho de 70 anos, não passava em consulta tão regularmente. A última vez tinha passado 3 anos atrás, o ritmo estava sinusal, estava tudo bonitinho, e de repente esse paciente chega no pronto-socorro com um AVC. Na hora que você vai para o exame físico, o ritmo irregular, você faz ali o eletro, fibrilação atrial, e fica aquela eterna pergunta, poxa, será que eu conseguiria ter evitado isso antes? Então, se a gente for ver aqui alguns dados, né, FA, de acordo com alguns registros, chega a cometer mais de 59 milhões de pessoas no mundo, é bastante gente. 1/3 dos pacientes que têm fibrilação atrial, lembrar que ataque à arritmia sustentada, mais frequente, né, que tem. Por que sustentada? Taquicardia sinusal, por exemplo, a pessoa correu ali meia hora no parque, alguma coisa do tipo. Aquilo não é sustentado. Enquanto ele está fazendo esforço físico, a taquicardia acontece, sinusal, uma resposta fisiológica, ele parou o exercício, a frequência cardíaca cai, né? Aqui é sustentado porque é aquele caso que pode aparecer muitas vezes chega no ambulatório, aqui é sintomático, frequência 110, o paciente não está reclamando de nada. E 20% dos pacientes que têm AVC por FA só descobrem que tem arritmia por ocasião do AVC, que é péssimo, né?
E aí vem a eterna pergunta, né? E se a gente pudesse identificar esses pacientes previamente, né? A prevenção é muito, prevenir é muito melhor do que remediar. E aí daí que veio essa ideia, né, de fazer esse rastreamento, né, através de wearables e tal. O primeiro grande estudo sobre isso foi esse, né? Foi um estudo que saiu no American College of Cardiology de 2019, o Apple Heart Study. Tem 7 anos já, praticamente agora, né? Daqui a mês que vem a gente vai estar cobrindo lá em Nova Orleans o American College 2026. E lembra vocês que estávamos lá, né? Cobri aqui de Recife, eu lembro na época esse congresso. E a gente fez o resumão e o Apple Heart Study foi um dos estudos mais discutidos, né, desse congresso. Lembrando, né, que nessa época aí, né, ainda era aquela versão em que o Apple Watch basicamente detectava FA pelo fotopletismograma, né? Que é aquilo, tem essas ondas aqui, muito parecidas com o que a gente vê lá na oximetria de pulso, lá no monitor da UTI, por exemplo. E aí ele tem um algoritmo que o normal é que esses batimentos estejam muito próximos uns dos outros, né? Um ritmo regular. Se o algoritmo detecta que está ficando com um ritmo irregularmente irregular durante mais do que X tempo, ele avisava lá que tinha identificado um ritmo potencialmente, né, de FA. Depois, não me lembro se foi no Apple Watch 4, enfim, mas ele começou a ter essa opção de fazer o eletro de uma derivação, ganhando acurácia com isto, né? E aí você pode perguntar, lá no caso clínico que eu coloquei no começo, aí começar a dar alguns spoilers aqui do caso, a gente dizia, olha, um paciente de 60 e poucos anos, chegou, o Apple Watch disse que ela tinha FA e tal. Uma das coisas que a gente colocou lá era o seguinte, não, os dispositivos atuais, eles não têm uma capacidade tão boa, sensibilidade, especificidade de diagnosticar FA. Verdadeiro ou falso? Falso. A capacidade é bem boa. Se a gente for para esse estudo aqui de 2018, ele mostrava para o Apple Watch sensibilidade de 98%, especificidade de 90% para detectar FA. Aí vê que interessante. Vou considerar isso aqui. Vou dar o spoiler, hoje em dia é melhor do que isso. Mas vamos pegar esses dados aqui, que já eram dados bem razoáveis, certo? Aí vamos considerar o seguinte. Vamos considerar que eu estou avaliando como essa paciente, a paciente de 66 anos, né? Se eu for na população acima de 65 anos, peguei esse artigo do Circulation aqui como exemplo. Qual a prevalência, em média ali? Vai variar, né, de região para região, mas nesse exemplo aqui. Qual a prevalência de FA em pacientes acima de 65 anos? 1,7%. É um dado populacional isso. Se eu jogar nessa tabela aqui, colocando que esse teste aqui prévio tem 98% de sensibilidade, 90% de especificidade, olha como é que ia ficar o desempenho. Se eu pegasse ali uma população acima de 65 anos, de 10 mil pessoas, quer dizer que, como a prevalência é de 1,7%, 1,7 de 10 mil é 170. Quer dizer que 170 pessoas teriam FA de verdade e o resto não teria. Dessas 170 pessoas que têm FA, né, o relógio diria que 167 têm FA e elas de fato têm, e ela diria que 3 não têm FA e ia errar, né? Porque na verdade ela tinha e o exame foi um falso negativo. Ok. Se eu vou para a população saudável, dos 9.800 e poucos pacientes, 8.800 e pouco, o relógio, considerando esses dados que eu dei, 90 e poucos por cento de sensibilidade e especificidade, ele ia classificar como verdadeiro negativo, ou seja, não tem FA, e o relógio disse que não tinha FA, 8.000 e pouco. Mas, e aqui está o grande problema, 963 seriam classificados como FA, mesmo não tendo, isso é um falso positivo. Ó a bronca, 167, o relógio diria que tem FA, e de fato tem FA, mas 900 e poucos não tem FA e o relógio diria que tem FA. E aí a bronca é essa, porque ali, né, para cada um verdadeiro positivo, a gente tem aqui 5, quase 6 falsos positivos. E aí você já fala, pô, que bronca. E veja, mais uma vez, eu estou considerando um exame muito bom, sensibilidade 98%, especificidade 90%, bem razoável. Mas muito falso positivo. Isso não é um problema do método, o método está funcionando bem, é porque eu estou usando uma população que a maioria é saudável. Aí fica pior, porque veja, a maioria das pessoas que está usando esses wearables, boa parte não é paciente de 70, 80 anos, mas sim pacientes mais jovens.
Se eu vou para uma população entre 45 e 54 anos, na qual a prevalência de FA está aqui a referência 0,2%, aí o cenário fica muito pior, porque veja, de todos que o relógio diz que tem FA esse paciente, 20 são verdadeiros positivos, ou seja, tem FA de verdade, e 978 são falsos positivos, ou seja, o relógio diz que tinha FA e na verdade não tem. Ou seja, vou arredondar aqui 20 para 1000, né? Ou seja, aqui a gente tem uma bronca enorme, porque para cada caso que ele de fato detectou um FA, a gente tem um número aí dezenas de vezes maior, né? 50 vezes maior, praticamente, de falso negativo, de falso positivo, desculpa. Ou seja, se a gente que está indo para o médico lá preocupado, meu Deus do céu, meu relógio disse que eu tenho FA e bronca e tal, e quando você vai ver não é nada daquilo. Ah, Eduardo, mas você disse que tinha melhorado a capacidade dos dispositivos, de fato, né? Ah, aquele artigo lá que a gente mostrou de 2018 era basicamente isso. Ele detectava através do fotoplatismograma que estava com ritmo irregular e mandava a pessoa procurar, mas já ficava ali como um alerta de possível FA. Hoje em dia a gente sabe que é diferente. O que acontece? Hoje em dia você está lá com o seu relógio. O relógio está toda hora jogando a luzinha lá, verde, vermelho, o que seja, e medindo a frequência cardíaca através do fotoplatismograma, né? Alguns são contínuos mesmo, às 24 horas, outros a cada X minutos, enfim. Mas na hora que ele detecta que está com ritmo irregularmente irregular, aí ele avisa para a pessoa, olha, vamos fazer um eletro? E aí a pessoa pode decidir na hora, ela pode simplesmente dizer, não estou afim não. Mas a maioria das pessoas vai terminar colocando lá o dedinho, 30 segundos e vai fazer o eletro. E aí, com o eletro fica muito mais simples, que aí você consegue, de fato, ver o traçado, ver se tem um DP, se não tem e tal. Quando faz isso, melhora. Ó, a sensibilidade fica ali em torno de 97%, a especificidade aumenta bastante, vai para 99%. Aí você pode falar, pronto, Eduardo, agora resolveu aquele problema. Nem tanto, porque, ó, melhora, mas não resolve, longe disso. População acima de 65 anos que tem uma prevalência de FA de 1,7%. Nesse caso, população mais idosa, parecida com a paciente ali da gente, né? A gente tem aqui 165 de verdadeiro positivo e 70 aproximadamente de falso positivo. Ou seja, ainda tem bastante. Para cada 2 positivos, a gente tem um verdadeiramente positivo, a gente tem um falso positivo. Se a gente fosse para a população mais nova, entre 45 e 64, para cada 19 que de fato tem FA, 70 o relógio diria que tem, mas na verdade não tem. Ou seja, 3 vezes e meio mais chance de ser um falso positivo do que qualquer coisa. Ou seja, esse daqui é um problema, mais uma vez, pessoal, aqui não é um problema o método é ruim, mas tá aqui, ó, o número. 97% de sensibilidade, 99% de especificidade. É difícil ficar melhor do que isso, concorda? A característica do método é muito boa, mas se você usa numa população muito jovem, que tem uma prevalência de doença muito baixa, assim por diante, você vai encontrar muito falso positivo. Esse é um problema geral de rastreio, de screening, né? Não é só para FA, não. Aqui estão os dados de uma meta-análise que saiu no JACC ano passado e que mostra, de acordo com vários aparelhos diferentes, quais são a sensibilidade e especificidade. Veja que varia, né? O Apple Watch está ali ao redor de 95%, 97%, Samsung muito parecido, o Fitbit já baixa bastante, 66% de sensibilidade, 79% de especificidade, e assim segue, né? Então é importante, nem todo wearable é igual, é importante ter essas noções também como médico cardiologista. Beleza. Aqui então temos um primeiro problema, muito falso positivo, a depender da população que eu estou avaliando. Depois vem outro problema, digamos que não é falso positivo não, digamos que de fato eu estou com um paciente aqui, sei lá, de 50 anos, 60 anos, o que seja, e que o Apple Watch da vida diz que tem um FA, o paciente gravou o traçado na hora, ele consegue mandar isso para o celular, tal, para o médico. Eu, como médico, vi, chequei, é FA de verdade. Aí agora a gente já vai para outra dúvida, né? Esse episódio de FA, que muitas vezes eu nem detectaria no passado, né? Porque foi o relógio que avisou, você está com possivelmente FA, tal. Esse não foi o paciente que entrou nos estudos clássicos de anticoagulação. Os estudos clássicos de anticoagulação pegavam aquele paciente que tinha sintoma,
ou que chegava no consultório relatando palpitação, fazia o eletroderivações ali durante a consulta, aquela meia horinha ali durante a consulta, e aí flagrava FA. É bem diferente desse paciente aqui. O que fazer nesse paciente? E assim, spoiler, a gente ainda não tem a resposta definitiva, mas tem algumas evidências indiretas. Esse estudo aqui, o NOAA AFNet, ele pegava pacientes que tinham dispositivos implantáveis, né, tipo marca-passo, CDI, e eram pacientes idosos, acima de 65 anos, em que ou o marca-passo, o CDI, o ressincronizador, que seja, já que eles estão lá no paciente, eles registram, né, o eletro ali de 24 horas, na hora que interrogava esse aparelho, algumas vezes ele mostrava, olha, detectei arritmia atrial, aqui a maioria desses casos era FA, né? E esses pacientes não tinham FA prévia documentada, ou seja, era um achado ali do dispositivo. O que é que eles fizeram nesses pacientes? Eles dividiram um grupo anticoagulava com edoxaban, outro grupo não anticoagulava, ficava no placebo. A idade média foi de 77 anos, pacientes bem idosos. Chá de Svasc de 4, bem aumentado. Duração média da arritmia ao redor de 3 horas, detectada ali pelo device. E o que aconteceu? Não teve diferença entre os dois grupos. Não diminuiu o evento tromboembólico com o uso da anticoagulação. Outro estudo razoavelmente parecido, né? Que foi o Artesia Trial, né? Dr. Renato Lopes. Ah, foi meu preceptor lá na época da Escola Paulista, é um dos autores. E aí, o que aconteceu aqui, né? Eles pegaram pacientes acima de 55 anos, com FA entre 6 minutos e 24 horas de duração, medidas por dispositivos implantáveis, tipo marca-passo, CDI, Resync, e sem FA prévio, ou seja, desenho muito parecido. Dividiem a pixabana num grupo versus aspirina dose baixa no outro. Muito parecido, né? 76 anos de idade média, chá de Svasc de 3,9, duração média de FA de 1,5. E aqui sim houve diminuição de desfechos com o uso da Pixa, né? Já tem meta-análise somando os dois trabalhos e basicamente sugerindo que, se você detecta um episódio de FA desse, que é denominado FA subclínica, a gente vai ver daqui a pouco, tem um chá de Svasc ali que passa de 4, né? A tendência é que sim, tenha benefício para o paciente coagular. Já se o paciente tiver um chá de Vasco de 2, 3, a princípio, deixar quieto, né? Mas por que isso aqui é importante? Porque mostra que não é simplesmente a lógica, né? Por lógica, se eu estou com um paciente, por exemplo, aqui no NOA, né? Estou aqui com vários pacientes aqui, chá de Vasco alta, etc, etc. Por lógica, era óbvio que era para ter sido super positivo o estudo, mas na hora que você faz o estudo, nem sempre ele mostra o óbvio, daí a necessidade de fazer os clinical trials, né? Aí veio outra dúvida. Ah, será que o burden de FA faz diferença nesses casos de FA subclínico que são detectados por devices da vida e tal? E mais uma vez, aqui eu não estou nem falando de wearable, né? Estou falando de marca-passo, CDI e tal, mas é só porque, querendo ou não, é um cenário razoavelmente parecido, né? Porque é um FA que antigamente a gente não detectaria no consultório e tal, né? Então, nesse estudo aqui, o ACERT, eles pegavam pacientes com mais de 65 anos, com marca-passo CDI, ou CDI, e que não tinham FA prévia, e aí eles analisavam se a duração da FA subclínica aumentava o risco de embolia. O que é que eles viram? Se a FA durasse de 6 minutos a 6 horas, de 6 minutos a 24 horas, como a gente vê aqui embaixo, não aumentava o risco de embolia em relação ao paciente que não tinha FA. Já se essa FA fosse mais do que 24 horas de duração, aí sim aumentava razoavelmente o risco de embolia. Por que isso é importante? Né? Esse conceito de burden de FA, que normalmente a gente mede pelo Holter e tal. Porque hoje em dia a gente já tem wearables também que medem muito bem, né, quando comparado ali com o padrão ouro, medem muito bem o burden de FA. Tá aqui um estudo mostrando isso. E a gente já tem wearables que medem sim burden de FA, né? Tá aqui o exemplo do próprio Apple Watch, né, que ele consegue dizer, olha, o paciente aqui ficou 30% do tempo em FA, por exemplo. Mas resumo da ópera, voltando para wearables agora, né? Até o momento a gente não tem aquele grande estudo que mostre que, ao detectar até com um wearable que o paciente tem um FA, que de outro modo eu não saberia que tinha, essa detecção, em última análise, vai levar à redução de desfecho clínico. Porque, vê, no final das contas é isso, certo? Quando eu quero dar um diagnóstico para o paciente,
o diagnóstico vai ser relevante se ele for mudar a conduta, no final das contas, né? Se ele vai diminuir desfecho, etc, etc. Por que é importante diagnosticar que aquele paciente que está na minha frente com dor no peito tem um infarto com supra? Que aí eu vou deflagrar a terapia de reperfusão, né, rápida, vou abrir a artéria do paciente e com isso vou salvar vidas, né? Tá aí o ISIS-2 mostrando e vários estudos com angioplastia. Por que que eu quero ficar medindo pressão arterial em pacientes adultos? Né? Porque eu sei que se eu detecto hipertensão nesse paciente, eu trato ele quanto hipertensivo, eu diminuo o risco dele de ter AVC, de ter infarto, de ter doença renal crônica, de ter insuficiência cardíaca. Né? Por que que num paciente que tem palpitações, mal-estar, chega lá no pronto-socorro, eu faço um eletro para ver se ele está com FA, por exemplo? Porque esse paciente, se tiver os fatores de risco tromboembólicos, né, hipertensão, diabetes, chá de Vasque alto, eu sei que se eu anticoagular aquele paciente, eu diminuo em cerca de 66, 67% o risco dele evoluir com um evento tromboembólico. Baita redução, né? Lembrando que o AVC por FA tem uma mortalidade maior do que outros tipos de AVC isquêmico. Mas aqui, especificamente com FA detectada por wearables, a gente ainda não tem essa resposta. Quando teve lá o Apple Heart Study que a gente cobriu, saiu, no mesmo dia o Michael Gibson, que é um pesquisador americano super conhecido, ele anunciou que ia ter esse estudo Heartline, né? Eu vou falar dele daqui a pouquinho, que ele estava previsto para ter ali mais de 180 mil participantes, etc. Novidade desse trabalho, 7 anos depois, né? Ele vai ser apresentado agora em Nova Orleans, né? No ACC 2026, tá aqui, ó, Heartline Study. Vai ser um domingo, cobriremos para você. E eu vi lá no Clinical Trials que, obviamente, ele já foi concluído e teve mais de 34 mil pacientes. Bem menos do que os 180 mil, mas ainda é um estudo bem grande, né? Como é que vai ser esse estudo? Ele tem mais de um braço, etc., mas o que interessa mais para a gente é que eles vão pegar pacientes acima de 65 anos, né, que têm acesso a um iPhone, né, que não usavam o Apple Watch previamente, e aí esses pacientes aí vão ser convidados para participar de dois grupos. Um recebe ali o Apple Watch, né, e se o Apple Watch avisar que tem FA, alguma coisa do tipo, ele deve comunicar para o médico dele. O outro grupo, o tratamento usual, não recebe o Apple Watch e vida que segue, vai sendo acompanhado pelo médico e por aí vai. O desfecho principal é ver, né, se vai dar mais diagnóstico de FA no grupo do Apple Watch, que provavelmente vai, né? Mas entre os desfechos secundários, e aí, como é um grupo muito grande, mais de 30 mil pacientes, era justamente saber isso. Provavelmente, ao dar-se mais o diagnóstico de FA nesse grupo idoso, no grupo que está usando o Apple Watch, provavelmente vai existir mais anticoagulação na jogada. Será que com isso vai se reduzir AVC e outros desfechos tromboembólicos? É isso que a gente vai ver. Por enquanto, a gente não tem essa resposta ainda. Resumo da ópera, o que é que dizem as diretrizes sobre essa questão de análise de ritmo aí, através de wearables, né? Então, primeiro, a diretriz da SBC de 2025 vai bem clara em separar o que é FA clínica e o que é FA subclínica. FA subclínica, e todas as diretrizes concordam com isso, é justamente essa FA que é detectada por dispositivos implantáveis, né? Como marca-passo, CDI ressincronizador. Então, são pacientes que são assintomáticos e que na hora que você interroga o dispositivo, ele diz, olha, o paciente fez FA durante 7 horas ali, numa determinada segunda-feira. FA clínica, ou é aquela FA sintomática, né? O paciente chegou com palpitação no pronto-socorro, você fez eletro, flagrou. Ou o assintomático, que você faz o eletro das derivações e no consultório, por exemplo, e confirma, ou ainda esse paciente que o wearable da vida disse que estava com ritmo irregular, mandou ele fazer o eletro a derivação única de 30 segundos, o paciente faz, e aí você checa lá o eletro depois e confirma que é um FA. Então, primeira coisa, a diretriz da SBC deixa claro que esses episódios de FA, mesmo que assintomáticos, detectados pelos wearables, né, pelo traçado de ECG que o médico revisou, fica como FA clínica. As outras diretrizes, o ESC, que tem um guideline em 2024 de FA. E aqui eu não estou nem falando de wearable especificamente, a gente está falando sobre screening de FA. Vale a pena fazer screening de FA no paciente que não tem sintoma? O ESC diz que você pode considerar, sim, recomendação 2A, fazer, né, eletro prolongado, né, por exemplo, o Holter, em indivíduos com mais de 75 anos ou com mais de 65 anos e que têm fatores de risco do CHADS-VA, né, CHADS-VASc, CHADS-VA, como é usado na diretriz europeia e aqui na brasileira, CHADS-VASc na americana, né.
American Heart diz que não está comprovado que há benefício de ficar fazendo screening de FA. O SPSTF também fala que não tem evidências de a gente ficar procurando FA em paciente assintomático. Mas, independentemente do que as sociedades dizem, o fato é que cada vez mais pacientes têm esses wearables e os casos estão, tanto falso positivo quanto verdadeiro positivo, estão aparecendo no consultório para a gente. Eu vou fazer uma reflexão no final sobre isso. Pontos relevantes. Por que que podem existir falsos positivos, falsos negativos e assim por diante? Alguns exemplos. Falsos positivos. Você pode ter um ritmo irregular por outros motivos. Por exemplo, extrasístolos, né? Então aqui, ó, onda P, QRS, onda P, QRS, um extrasístolo no meio do caminho, onda P, QRS. Então aqui, claramente, a gente tem 3 batimentos, a princípio, sinusais, né? Não estou coletando as derivações para garantir, mas 3 batimentos sinusais e um extrasístolo no meio. Contudo, para o algoritmo lá da fotoplatismografia, aquela coisa toda, ele pode ver, olha, o ritmo está irregular, eu acho que é FA e errar. Quando tem casos de bradicardia aqui, ó, onda P, QRS, onda P, QRS, o ritmo está direitinho, mas também está relatado que erra mais. Falsos negativos, né? Ou seja, o paciente tem FA, mas o relógio diz, está de boa. Isso pode acontecer com QRS largo, pode acontecer também com ritmo de marca-passo. Afinal de contas, esses pacientes, por exemplo, eles podem ter FA com bloqueio, BAVT, né? E aí foi indicado marca-passo, o ritmo está regular. Então, o aparelho está vendo lá pela fotoplatismografia que o ritmo está regularmente irregular, ele nem manda você fazer eletro, e aí passa a batida pela FA. Então, é aquilo, não existe método perfeito, né? O que é que o artigo diz? Se o wearable diz que o paciente tem ritmo irregularmente irregular, né? Tem vários diagramas diferenciais, pode ser artefato, né? Pode ser alteração que está folgado aqui o relógio no pulso e está cheio de interferência, pode ser arritmia de fato, pode ser uma arritmia sinusal, fisiológica. O que é que você vai fazer nesse caso? Você vai fazer eletroderivações para ver o que é que está acontecendo. Beleza, mas vê, Eduardo, você falou um bocado de coisa, você falou que pode ter falso positivo e tal, mas de forma bem prática, estou ali no consultório do dia a dia, em que essa função de ECG, do Apple Watch, de vários outros wearables pode me ajudar? Primeiro, né? A gente sabe que tem, por exemplo, taquiarritmias que são muito fugazes e não acontece com tanta frequência. Todo mundo já pegou, por exemplo, uma mulher jovem que reclama que tem palpitações que incomodam muito, mas que acontecem uma vez a cada 6 meses, a cada ano. E aí, quando acontece, muitas vezes, quando chega no pronto-socorro, já passou, né, a sensação de palpitação. Isso muitas vezes pode ser, por exemplo, uma reentrada nodal, né, de curta duração. Mas sempre fica aquela dúvida, poxa, será que é, né? Será que está acontecendo mesmo ataque à arritmia? Eu não consigo flagrar. E aí, nesses casos, veja, acontece a cada 6 meses. Se você botar um holter de 24 horas ali no paciente, provavelmente não vai flagrar. Se você botar um holter estendido de 3, 5, 7 dias, provavelmente não vai flagrar. Mas na hora que a paciente está com o aparelho lá o ano inteiro, aquela única vezinha que acontecer ali no semestre, na hora que ela se sentir mal, ela pode deflagrar ali para fazer o traçado, mandar o traçado ali para o médico, aí o médico pega, beleza, ó, tô com ataque cardíaco, frequência de 170, regular, QRS estreito, provavelmente é uma reentrada nodal mesmo. Essa paciente aqui está reclamando, né? Apesar de ser uma vez a cada 6 meses, um ano, mas isso já aconteceu umas 6 vezes na vida dela, beleza, vamos para um estudo fisiológico, vamos fazer essa ablação, provavelmente, dessa dupla via nodal, né? É um exemplo. Outro exemplo, o paciente já tem FA documentada, né? E aí você coloca um wearable desse, é um FA paroxístico. Então, tanto você pode documentar com maior precisão os momentos que o paciente reclama de palpitação e que você não sabia se aquilo era só um extracístolo, se era FA recorrendo mesmo. Primeiro. Segundo, você pode medir o burden de FA. Então, cada vez mais, muitas vezes, o paciente vai para ablação. Antigamente a gente via daquela forma meio dicotômica. A ablação que prestou é aquela que o paciente fica em ritmo sinusal e ponto final, a que não prestou é que o paciente recorre a FA. Hoje em dia isso já é bem mais esmiuçado, né? Muitas vezes o paciente até recorre a FA, mas antes ele tinha um burden de FA de, sei lá o que, 20%, agora ele tem de 2%. Então você vai ficando com a coisa bem mais metrificada ali no meio do caminho, né? Outro exemplo, aqui exemplo meu, pessoal, familiar meu estava reclamando de palpitação, né? Normalmente, o que é que eu ia precisar fazer? Né? Não, vem aqui no consultório, vai na emergência, faz eletro e tal. Não, reclamou, estava aqui em casa. Peraí, segura aí um pouquinho.
Patrícia tem um wearable desses que faz, beleza, minha esposa, né? Me dá aqui rapidinho. Coloquei lá nele, fiz aqui o traçado. Pronto, pelo traçado eu já sei qual é o problema, né? Ó, aqui a gente tem onda PQRS, PQRS, um extrasístole. PQRS, 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 um extrasístole, né? Aparentemente ventricular. Então aqui claramente, né, faz momentos de trigeminismo, né? Quadrigeminismo, né? 3 batimentos normais para um extrasístole. Aqui fez extrasístole pareada, né? 2 seguidas. Enfim, mas já sei aqui pelo traçado, não, estou sentindo palpitação agora. Beleza. Será que é um FA? Paciente já de certa idade, hipertenso, diabetes. Será que é um FA? Fiz aqui o traçado, confirmei. Não é FA, é extrasístole, né? Ventricular a princípio. Ok. Ah, belezas do wearable, né? Além disso, tem o meu aparelhozinho aqui de POCUS aqui em casa, né? Então, beleza, que normalmente é fazer o quê? Poxa, será que tem cardiopatia estrutural? Será que não tem? Já sei que não é FA, já sei que é extrasístole, fazendo ali quadrigeminismo em alguns momentos. Vamos ver se tem cardiopatia estrutural. Pego aqui o eco, coloco ali no sofá da minha casa mesmo, tô vendo aqui, ó. Câmaras cardíacas, função de VE ótima, parede com espessura normal, e tá ali extrasístole, né? Ó, vou botar para tocar aqui, vocês vão ver 3 ou 4 batimentos normais e um precoce, ó. Normal, 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 precoce, né? Vou para o eixo curto, normal, 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 precoce, né? Ou seja, aqui fez 4 batimentos normais para um extrasistólico. Ou seja, em 3 minutos de avaliação, eu descartei FA como causa da palpitação e fiz um POCUS aqui e descartei cardiopatia estrutural, qualquer coisa mais complicada ali no meio do caminho. Então, essa é uma das belezas, né, que os wearables, a tecnologia, trazem para a gente. Cada vez mais você consegue fazer condutas que muitas vezes antes, quanto tempo ia demorar para o paciente passar no pronto-socorro, fazer uma eletroderivações, aí iam ver que era extrasístole, provavelmente ia medicar com beta-bloco, alguma coisa mandar para casa, para fazer um eco depois eletivo, provavelmente ia demorar uma semana para resolver isso 3 minutos em casa. Então, é óbvio que é interessante, mas tem que saber como usar, tem que saber falsos positivos, falsos negativos, aquela coisa toda. Próximo parâmetro, eu disse que esse de ritmo ia ser o mais longo, certo? Agora vamos para outros mais simples. HRV, né? Variabilidade da frequência cardíaca. O termo em inglês, né? Heart Rate Variability. Você pode ver aí no seu wearable, em português, VFC, né? Variabilidade da frequência cardíaca. Então, tem ficado muito popular a história da HRV como sendo um bom parâmetro de recuperação, né? No sentido de, você está descansando bem depois do esforço físico, você está dormindo adequadamente, etc, etc. A gente vai mostrar várias coisas que podem alterar a HRV, né? Qual é a lógica aqui? Quando a gente vai lá para o nosso sinusal, o nosso sinusal, ele sofre influência tanto do sistema simpático quanto do parasimpático. E esses sistemas é como se eles ficassem ali, né, numa balança. Algumas horas um está mais forte, outras horas o outro está mais forte. O fato é que isso faz com que a frequência cardíaca ao longo do dia, o intervalo entre um QRS e outro, ele não fica rigorosamente igual, né? A hora ele está mais longe um QRS do outro, a hora está mais perto. Isso vai causando essa variabilidade ao longo das 24 horas, né? Eu vou mostrar parâmetros daqui a pouco, mas via de regra, essa variabilidade da frequência cardíaca, ela costuma ter um intervalo lá, né, considerado fisiológico, geralmente quando está ali, geralmente acima de 70 milissegundos, não tem esse número mágico não, mas vamos facilitar, vamos fazer uma heurística aqui, né, que não está 100% correta, mas ela já ajuda. Quando ela está acima de 70 milissegundos, essa variação entre os complexos QRS ao longo de determinado período, pode ser poucos minutos, pode ser várias horas, isso aí geralmente mostra que esse balanço entre simpático e parasimpático está adequado. Já quando fica com a variabilidade pequena, ou seja, a distância entre os QRS está mais ou menos fixa, entre aspas, ao longo do dia, isso muitas vezes mostra algum grau de desautonomia, né, que pode acontecer, por exemplo, no paciente com diabetes, a hiperatividade simpática e assim por diante. Então, é isso, né? Você vai calcular essa variabilidade de frequência cardíaca via de regra através da fotoplasmografia, e aí, basicamente, ele vai ver a diferença entre aquelas curvas, né, que são geradas pela fotoplasmografia que a gente já mostrou. Fatores que podem aumentar
contribuir, né, para que esse paciente tenha um HRV, uma VFC aumentada, né? Tá aqui, ó. Capacidade cardiorrespiratória boa, qualidade de sono bom, né? Tá com pouco estresse psicológico, pacientes mais jovens, etc. Do outro lado, o que é que pode diminuir, né? Fatores negativos. O contrário, né? O paciente está com capacidade cardiorrespiratória baixa, está dormindo pouco, está se recuperando pouco dos exercícios, né? Atleta de alta performance muitas vezes fica preocupado com essa questão do overtraining, né? E isso não é para você que faz academia meia horinha, 3 vezes por semana. Isso aí é para aqueles atletas que às vezes treinou 8 horas num dia, dormiu pouco, treinou mais 6 no outro dia e tal. Aí pode acontecer da HRV baixando, meio que um sinal indireto de que, olha, você está precisando descansar mais. Mas veja que tem várias outras coisas que podem influenciar, né? Então tá aqui, overtraining, estresse psicológico, doenças, né, infecciosas, sistêmicas, envelhecimento e por aí vai. Por que que é importante você, cardiologista, saber disso? Porque muitas vezes o paciente vai chegar para você estressado. Tem várias dessas empresas, elas fazem muito marketing disso. Não, nossa especialidade aqui é lhe ajudar não só na hora do exercício, mas na sua recuperação. Veja o HRV, veja isso, veja aquilo. Se o HRV tiver... E aí muitas vezes fica aquele exagero. Muitas vezes o leigo meio que olha como se, se meu HRV tá bom, top, né? Eu vou viver 120 anos, se meu HRV tá baixo, lascou, vou morrer semana que vem. E óbvio que está muito longe de ser isso, né? Além de não ser isso, como a gente vê, tem vários fatores que podem influenciar, né? Então, na verdade, essa questão de variabilidade de frequência cardíaca, a gente analisa isso há décadas através do Holter. Tá aqui foto do livro da gente, Cardiologia, Cardiopaper, segunda edição, né? E tem essa tabela aqui do capítulo 53, capítulo muito bom de Holter, né? Então, ó, relatório da variabilidade de frequência cardíaca. E aí você vê que tem trocentos parâmetros de avaliação de variabilidade de frequência cardíaca, não é só um. Talvez o que as pessoas conheçam mais no Holter é justamente esse SDNN, né? E tá aqui, ó, em milissegundos, dependendo do período do dia que você viu, 108, 75, 127, né? Acima de 70. O que é que a gente colocou lá no livro, né? Ó, na fase crônica do infarto agudo do miocárdio, veja que a gente está falando de paciente doente, né? Com doença cardíaca estrutural. Valores de SDNN menores do que 50 são preditores de risco mais importantes do que a presença de arritmia ventricular. Se menor do que 70, há um risco 4 vezes maior de morrer em 3 anos do que pacientes com SDNN normal. Outro campo, agora indo para a insuficiência cardíaca. SDNN diminuída também é fator de risco prognóstico em insuficiência cardíaca. Correlações com fração de ejeção, capacidade funcional, valores reduzidos estão relacionados a uma maior mortalidade. Veja, isso aqui a gente está falando com paciente, né, com cardiopatias relevantes, pós-infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, né? Pedir para o Open Evidence resumir para mim, olha, como é que a gente vai usar o SDNN na prática? E aí, mais uma vez, ele cita estudos, né, assim, em situações muito específicas, ó. O estudo Giese-Holter demonstrou que SDNN é preditor independente de morte cardiovascular em pacientes com IC. O estudo Definity mostrou que pacientes que têm SDNN maior do que 100, era nem maior que 70, maior que 100 aqui, identificou pacientes sem morte súbita ou choques de CDI durante 3 anos de segmento. Mais uma vez, paciente com cardiopatia estrutural relevante, né? Inclusive com CDI já implantado em prevenção primária de morte súbita, né? Monitoramento de exacerbação. Algoritmos de variabilidade de frequência cardíaca estão implementados em dispositivos de ressincronização para identificar a descompensação de IC. Mais uma vez, paciente já bem grave, inclusive com ressincronizador, né? Como é que isso aparece na prática? Tá aqui exemplos, né? De um lado, o Apple Watch mostrando ali variabilidade de frequência cardíaca, do outro lado, esse aqui eu não me lembro se é da Huawei, enfim. Beleza, o que é que eu faço se o paciente tiver com HRV baixo? E aqui uma dica que ele diz é a seguinte, ó, pronto, falei, eu vou falar primeiro essa dica, depois eu volto ali. Ó, então a interpretação da HRV ou da VFC, tanto faz, usando dados absolutos. Eduardo, você mencionou 70, mais uma vez, tem lugar que usa 100, enfim. Então, não é porque, o meu veio 72, está ótimo, veio 63, está péssimo, não. Ó. O que é que ele fala aqui? A interpretação da HRV usando valores absolutos deve ser desencorajada. Ao invés disso, você pode ver a trend, né, a tendência da HRV para um determinado indivíduo. Por quê? A minha HRV estava sempre 70, 80 e tal, e agora está batendo 50. Né? E aí você consegue ver esse gráfico ao longo do tempo.
O que é que você deve fazer? Poxa, o que é que mudou de um momento para o outro? Talvez eu esteja dormindo menos agora, talvez eu esteja me recuperando da infecção viral. Enfim, aí você vai fazer o diagnóstico diferencial, né? Assim, nós, né, os autores do capítulo, do artigo, recomendamos que se um paciente aparece com HIV menor do que o baseline, do que o normal dele, aí você deve fazer o quê? História, exame físico adequado para tentar achar isso daqui que a gente vai falar agora, né? Pode ser que seja, como sempre, né? Pode ser que seja problema lá do device, né? Artefato. Pode ser descondicionamento físico. A pessoa vinha treinando bem direitinho, sai de férias, ficou 20 dias sem treinar nada. E aí agora o HIV piorou, né? Pode ser que ele esteja com pouco tempo de recuperação, né? Botando overtraining, botando um treino acima do outro. Pode ser que esteja com alguma infecção. Pode ser que seja efeito colateral de alguma medicação que ele entrou. Pode ser que esteja dormindo pouco. Pode ser que seja algum tóxico de forma geral. Pode ser que esteja com estresse de temperatura. O paciente estava treinando em Curitiba, agora veio aqui para Recife, 31 graus, começo da manhã. Enfim, ou seja, tem muito diagnóstico diferencial, né? E aí, muitas vezes, a gente vê aqueles vídeos, né, de influenciadores que falam de wellness, né, que muitas vezes não são nem profissionais de saúde, em rede social, dizendo, seu HIV está baixo, você tem que fazer tal coisa. Nem examinou, o paciente já está dizendo, se HIV veio baixo, o significado é esse, você tem que fazer tal coisa. É óbvio que não é assim, como nada em medicina, né? Beleza, HIV então, muito mais aí no campo, né, de um parâmetro secundário, né, do que qualquer coisa. Pressão arterial. Então, aqui esse artigo de revisão bem legal, artigo que saiu na Revista Brasileira de Hipertensão, que tem o Dr. Giordano Bruno, que é colaborador do Cardio Papers, tem o Dr. Wilson Nadroz, que também é amigo da gente de longa data, e ficou bem legal aqui que eles mostraram nesse gráfico a evolução aí da monitorização da pressão, né? Em 1740 começa esse Stephen Hales descreve a avaliação invasiva da pressão, muito tempo depois, em 1905, Korotkoff cria o método, né, da avaliação da pressão através de manguito, estetoscópio, né? Essa década que Brown diz que é a década mais importante da história da cardiologia, entre 1895 e 1905, porque nesses 10 anos surgiu eletro com a Einthoven, medida não invasiva da pressão com Korotkoff, o mesmo Korotkoff dos sons de Korotkoff, aquela coisa toda, e surgiu também a radiografia com Röntgen. Então, 3 coisas bem importantes em médios de 10 anos. Em 76, começam os aparelhos automáticos, né, oscilométricos ali de pressão, né, que é o que as diretrizes atuais recomendam como preferencial. Em 2018, a gente teve o lançamento do primeiro smartwatch que media pressão, né, que foi um modelo da Omron, e que foi aprovado pelo FDA no ano seguinte, e hoje em dia tem um bocado de coisa aí sendo avaliada. Aqui temos vários smartwatches que medem pressão. Tá aqui exemplo, modelo da Omron, modelo da Huawei, o Apple Watch, né? Aqui temos modelos diferentes. Temos não só esses, mas outros, né? Como é que esses aparelhos medem pressão? Então, primeiro, o Apple Watch ele nem vai dizer que a sua pressão está de XYZ. O que ele vai fazer, baseado em algoritmos de inteligência artificial, fotoplatismografia, um bocado de coisa, ele vai dizer que, avaliando seus dados aí do último mês, é possível que você tenha hipertensão, né? Na hora que eles lançaram essa função, não tem tanto tempo, eles disseram, a gente calibrou ali o algoritmo para ele ser muito específico e pouco sensível. Quer dizer o seguinte, se ele diz que está alterado, muito provavelmente está alterado mesmo. Mas como ele baixou a acessibilidade, ele deixa passar alguns casos de pacientes hipertensos. Ou seja, se o Apple Watch disse, pelo menos no algoritmo atual, se ele disse que está de boa, não tem essa possível hipertensão, ainda assim pode estar com pressão alterada, mas se ele diz que deu alterado, procure o médico, né? Ou se você é médico, confie razoavelmente na informação e avalie direitinho ali o paciente, porque a chance dele realmente ser hipertenso é razoável. A gente tem aparelhos que tem um mini cuffzinho, né, que aperta de fato ali, né, comprime o punho do paciente para medir essa pressão, e isso torna ele mais fidedigno, mas mais desconfortável para o paciente, né? Não chega a ser desconfortável como o mapa, né, que está apertando aqui o braço do paciente. Aqui está apertando aqui no final do antebraço. Ainda assim, pode causar algum desconforto. E tem outros que vão medir através de fotoplatismografia, análise de onda de pulso e coisas do tipo, né? Então tá aqui. Os que vêm por oscilometria, né, que tem cuff, né?
eles têm uma chance menor de ter erros técnicos, né, mas pode causar incômodo ali do paciente, enquanto que os que não têm cuff, né, que não aperta, pode ser por fotoplatismografia, tonometria, outras técnicas, eles erram mais, né, mas eles também incomodam menos o paciente. Lembrar quando a gente vai, mesmo para aparelhos tradicionais ali, de pressão, aqueles que a gente coloca no paciente, mede a pressão aqui perto do punho, né? E depois você tira. Lembrar que eles têm uma tendência maior de erro quando comparado com os aparelhos normais, né? Isso aqui sem nem falar de wearables. O que é que as diretrizes atuais dizem? A diretriz de hipertensão 2025 diz, em pacientes adultos, o uso de devices cuffless, né, sem cuff, que não aperta ali o antebraço do paciente, não é recomendado para o diagnóstico nem para o manejo de pacientes hipertensos ou com suspeita de hipertensão. Então, simples assim, ainda não está pronto, né, para a prática clínica no momento. Mas, aqui é o importante, né, a gente pensando no futuro, né, várias coisas que não estavam prontas décadas atrás, chegou o momento que deu certo. É tablet mesmo, né, o primeiro tablet, se eu não me engano, foi a Microsoft que lançou, não foi para canto nenhum. E aí, anos mais tarde, a Apple lançou o iPad e explodiu, né. Então, é bastante possível que em algum momento a acurácia esteja melhor ali desses aparelhos de pressão estilo wearable, o que vai ser ótimo, porque a gente sabe que a hipertensão, algumas estatísticas dizem que metade dos pacientes hipertensos nem sabe que hipertensos são, né? Tipo diabetes, né? Então, se a gente tem esses wearables detectando essas doenças, esses fatores de risco maiores e incentivando a pessoa a procurar o médico, ótimo, né? Mas, como a gente viu aqui, ainda não está nesse grau de recomendação. Heart rate recovery, né? A recuperação de frequência cardíaca ali depois do exercício. Então, isso pode ser medido aqui, tá? Mais uma vez, exemplo do Apple Watch, né? Aqui, ó, a pessoa no pico do esforço estava com 160 de frequência, a pessoa coloca lá, acabar o esforço, ele começa a calcular, né? No primeiro minuto, baixou para 131, ou seja, baixou 29 batimentos por minuto. No segundo minuto estava em 117, quer dizer que, em relação ao pico do esforço, baixou 43 batimentos por minuto. Por que que esse parâmetro aqui é relevante, né? E o que é que as diretrizes dizem? A diretriz essa daqui eu acho que é de teste ergométrico da SBC, ela diz que a frequência cardíaca deve cair pelo menos 12 batimentos por minuto no primeiro minuto após a cessação do esforço. Isso aqui considerando a recuperação ativa. A gente tem que lembrar que no teste ergométrico, depois que o paciente acaba o esforço, ele pode começar a recuperação de duas formas. Ele pode ir diminuindo rapidamente ali a velocidade e ficar depois caminhando na esteira. Isso é recuperação ativa, esse parâmetro que a gente está falando aqui. Ou ele pode fazer recuperação passiva, que é quando ele simplesmente para de andar completamente. Geralmente prefere essa recuperação ativa, até porque se o esforço tiver sido muito forte, o paciente pode ter reação vagal ali, né, se parar do nada, ter mal-estar e tal. Por que isso aqui é importante? Isso aqui reflete tônus parasimpático, via de regra, né? Principalmente o primeiro minuto. Tá, aqui tá um exemplo. Isso aqui eu fiz anos atrás. Tá aqui, ó, caiu 40 no primeiro minuto, 64 no segundo minuto. Imagem do Apple Watch que eu tinha na época, né? Então reflete tônus simpático. Aqui, mais uma vez, dado dinâmico é mais relevante do que o dado estático. Então, vai comparando ao longo do tempo. Normalmente, minha frequência cardíaca caía ali 20, 25 no primeiro minuto, né, de forma ativa. Agora está caindo bem menos do que isso. Será que eu estou descondicionado? Será que eu estou com alguma doença sistêmica, me recuperando de uma infecção viral? Será que tem alguma medicação que deprime isso? Mais uma vez, pensar é um parâmetro a mais secundário também. VO2 pico, né? Eduardo, qual a diferença entre VO2 pico, VO2 máximo, né? A gente já falou isso também em podcast sobre ergospiro, checa lá, vou pedir para o pessoal botar o link aqui depois, né? Mas para ser VO2 máximo, você tem que estar ali no ergospiro, confirmar que a pessoa chegou no máximo do máximo do máximo, né? Ele bate ali um determinado valor, depois começa a diminuir. Pelo smartwatch a gente não vai conseguir ver isso, a gente vai conseguir ver o máximo, né? VO2 que o paciente atingiu ali. Alguns algoritmos conseguem projetar, mesmo que a pessoa não tenha feito um esforço máximo, mas pareando ali a velocidade que o paciente estava correndo, por exemplo, né, avaliado pelo GPS, a frequência cardíaca que ele atingiu, ele consegue, olha, mesmo você não tendo dado o máximo, a gente projeta pelo nosso algoritmo que seu VO2 máximo seria de X, e por aí vai.
Por que esse parâmetro é importante, né? A tolerância, trecho da diretriz de ergometria de 2024. A tolerância ao esforço é reconhecido como o melhor marcador atual de expectativa de vida, independentemente de etnia, idade, sexo e condições associadas, né? Então, cada vez mais, tem muita gente falando de longevidade, né? Muita gente falando bobagem também de longevidade, mas, de forma geral, a maioria dos profissionais de saúde que falam de longevidade falam de VO2 máximo por bons motivos. Porque, como a gente está vendo aqui, a capacidade funcional é um ótimo marcador de expectativa de vida e o VO2 máximo talvez seja o parâmetro mais acurado para avaliar essa capacidade funcional, né? Essa tolerância ao esforço. E por que isso? Porque tem vários fatores que vão influenciar nessa tolerância ao esforço, né? Ó, idade vai influenciar à medida que a pessoa vai envelhecendo, a tolerância ao esforço vai diminuindo, o VO2 máximo vai diminuindo. Pneumopatia e cardiopatia, obviamente, né? Tudo isso vai depender o sistema todo, a engrenagem toda tem que estar funcionando bem para prover uma quantidade de oxigênio adequada para os músculos, esses músculos tirarem, né, absorver essa quantidade de oxigênio do sangue. Então, se o paciente tem pneumopatia grave, né, não vai conseguir oxigenar o sangue também. Se tem uma cardiopatia grave, insuficiência cardíaca, coronariopatia e assim por diante, né, a gente sabe que a força de bomba ali do coração pode estar complicada. Se tiver anemia, né, mesma coisa, vai diminuir a quantidade de oxigênio que consegue ser transportada. Se o paciente tiver sarcopenia, vai ter menos músculo ali para puxar aquele oxigênio dissolvido no sangue. Se o paciente tem doença arterial periférica, muitas vezes vai ter claudicação, não vai nem conseguir fazer aquele esforço todo, né? Se o paciente tem diabetes, a gente sabe que pode ter alteração, inclusive, de função mitocondrial e assim por diante. Resumindo, né? A gente tem vários fatores aqui que, no final das contas, mais uma vez, para a pessoa ter uma capacidade funcional boa, excelente, VO2 máximo lá em cima, tudo isso daqui que a gente está mostrando tem que estar ausente, né? Tem que estar tudo funcionando bem: coração, pulmão, músculo, circulação periférica e assim por diante. E como é que eu vou calcular capacidade funcional, por exemplo, pelo teste ergométrico, né? Pelo teste ergométrico a gente está muito acostumado a calcular, né, a ver em METs, né, equivalentes metabólicos, né? O paciente fez 12 METs, 7 METs, isso tem muita importância, né? Mas também, se você for ver no teste ergométrico, sai o valor de VO2 máximo. Contudo, no teste ergométrico, vocês estão vendo as fórmulas aqui, tanto a forma para calcular o VO2 máximo, né? E aí é basicamente dependente do tempo em minutos de teste, quanto a fórmula para transformar VO2 em MET e vice-versa. Isso daqui é estimado de forma indireta. Então, eu digo, se o paciente no protocolo de Bruce fez 8 minutos e é homem, eu vou fazer aqui essa fórmula XYZ, o valor é tanto de VO2 máximo. Quando eu faço pela ergospiro, aí não, estou medindo diretamente lá, através da troca dos gases, quanto de oxigênio está sendo consumido, né? Por isso, por um medir de forma indireta e o outro medir de forma direta, o que é que os estudos mostram? Que o teste ergométrico tende a superestimar o VO2 máximo, jogar para cima. Exemplo, o teste ergométrico dizia que era 53 do paciente, enquanto no ergospiro, de verdade, deu 45, 44, né? Aqui uma tabela da diretriz de ergometria, né, mostrando diferentes valores de VO2 máximo, a correlação com classe funcional, com METs, etc. Um ponto importante aqui, já vi artigo colocando esse 14 como um número bem relevante, porque abaixo de 14 dificilmente o paciente vai conseguir ter uma independência ali nas atividades do dia a dia, né? E isso é importante porque, como o VO2 máximo vai caindo ao longo dos anos, se você quer manter um VO2 máximo, né, acima de 14 ali, quando tiver com 80, 90, 100 anos, você tem que ter reserva de VO2 máximo mais cedo, né? O VO2 máximo medido durante esforço com smartwatches, ele costuma ser subestimado. O smartwatch, obviamente, ele não vai medir de forma direta o VO2 máximo, né? O paciente não está com máscara ali, avaliando a troca de gases, etc., de forma indireta. Tem algoritmos que conseguem predizer VO2 máximo com o paciente em repouso ou com o paciente fazendo esforço físico. Esse aqui meu mesmo, ele cobra, requer que você faça pelo menos 10 minutos de corrida, né? Geralmente os algoritmos que medem o VO2, que estimam o VO2 máximo com o paciente em esforço, são mais acurados do que em repouso, mas ainda assim eles tendem a subestimar, jogar para baixo o VO2 máximo quando comparado com a ergospiro. Esse dado aqui é muito relevante, que ele traz no artigo.
Como tem uma variação intra-individual dentro da própria pessoa em relação ao VO2 máximo estimado pelos wearables, nós recomendamos que, ao invés de você avaliar os valores absolutos, você deve preferir as tendências ao longo do tempo. Se o paciente estivesse apresentando com o VO2 máximo, que diminuiu recentemente em relação ao baseline dele, você deve fazer a mesma coisa de sempre, né? Você deve colher história clínica, examinar o paciente para fazer o diagnóstico diferencial. Será que ele está descondicionado? Será que ele tem sintomas sugestivos de alguma doença cardiopulmonar nova? Será que tem algum problema aí de miopatia? Enfim, anemia. Aí você vai ter que fazer o diagnóstico diferencial. Mais uma vez, apareceu alguém na rede social dizendo, VO2 máximo diminuiu, o problema é esse, faça isso, não tem como, né? Assim que medicina funciona, né? Exemplos, né? Tá aqui, peguei aqui, exercício que eu fiz recentemente aqui, usando o meu Garmin. Tá aqui como é que ele aparece, né? Então tá aqui, ó, VO2 máximo de 48, ele coloca por zonas aqui, né? Ele, inclusive, diz, com esse valor aqui você tá melhor do que 85% dos homens na sua idade, né? Dá alguma ideia ali da jogada. Mas o mais importante não é esse valor, até porque esse valor aqui, do jeito que ele está dando, ele tanto pode subestimar, ou seja, fazer ergo espírita em 55, mas também ele pode superestimar em alguns casos. O mais importante aqui é isso, é o valor dinâmico. Então, peguei aqui nos últimos 6 meses como é que está evoluindo o meu VO2 máximo de acordo com esse aparelho específico. E você vê que o tempo todo ele ficou entre 48 e 49. Em nenhum momento ele caiu abaixo de 48 ou subiu acima de 49. Ou seja, eu sei que esse é meu baseline de acordo com esse aparelho. Então, se de acordo com esse aparelho, daqui a 2 meses começar a dar 40, 35, de forma consistente, opa, peraí, alguma coisa aconteceu. Vamos fazer o diagnóstico diferencial aqui para entender o que é que está acontecendo. Então, esse dado é bem relevante, a tendência é mais importante do que o valor absoluto. O que é que eu faço se o meu VO2 máximo, o VO2 pico, estiver dando baixo? Isso que a gente acabou de dizer. Você tem que ver se não é nenhum problema de artefato, se você não está descondicionado, se aparecer alguma doença cardiopulmonar nova, se não está com anemia, se não está com algum problema de músculo esquelético, uma miopatia, né? Comecei a usar estatina. E aí tô tendo, nem tinha me ligado porque não era dor, mas tô tendo fadiga ali nos grandes grupamentos musculares, estou conseguindo correr menos, tal. Pô, que estranho. VO2 máximo era de 50, agora tá vindo 38. Tá sentindo alguma coisa? Não. Tá com falta de ar? Não. Tosse, né? Ortopneia, doutorado, nada disso. HB, era 14,5, tá 14,2. Também não é isso. Começou alguma medicação nova? Comecei sim Vastatina mês passado. Opa, pode ser. Normal, né? Como funciona a medicina, diagnóstico diferencial. Monitor de atividade. Vamos lá. Toda semana sai algum estudo novo, né? X mil passos por dia diminui tantos por cento de mortalidade. O ideal são 10 mil passos, o ideal são 7 mil passos, o ideal são 12 mil passos. E aí cada estudo vai dizendo valores diferentes. Por que varia tanto? Porque são estudos observacionais e por serem estudos observacionais tem uma série de limitações. Eduardo, mas eu já ouvi muito falar na história dos 10 mil passos. E aí vem a pergunta, de onde é que veio danada essa história dos 10 mil passos por dia? Isso aqui foi jogado de marketing, pessoal. Eu não me lembro se foi década de 60, mas uma empresa japonesa inventou um pedômetro, né? Era um aparelhozinho que você levava ali junto ao corpo e que através de um acelerômetro ele conseguia estimar quantos passos por dia a pessoa dava. O pessoal do marketing chegou e falou, pô, quem é que vai querer comprar um pedômetro, né? E aí é a velha história do marketing. O marketing tem que plantar a necessidade para depois vender a solução. Então, começou-se a falar na época, olha, se você fizer 10 mil passos por dia, pelo menos, você vai viver mais, vai viver melhor. E aí, pegou a história dos 10 mil passos. O que é que os estudos mostram? Peguei aqui um estudo recente do Lancet, né? 3, 4 anos atrás. Nesse estudo aqui, especificamente, veja, quanto mais passos por dia a pessoa ia dando, mais ia baixando, né, o risco de mortalidade dela, independentemente da idade. E, de forma geral, observou-se uma redução progressiva ali de mortalidade entre adultos com 60 anos ou mais, até atingir ali um valor de 6 a 8 mil passos por dia. Aí depois ficou flat, né? Essa curva aqui em azul. Flat não, mas diminuía pouca coisa. Enquanto que adultos mais jovens que 60 anos, o ideal era entre 8 e 10 mil passos, mais ou menos. Aí, mais uma vez, ó, aqui entre 8 e 10 mil, chega nesse nível e depois fica quase que um platô, né? Mais uma vez, tem vários estudos que mostram ranges um pouco diferentes. O importante aqui é que, via de regra,
passos importam, né? Mesmo que não seja um exercício físico programado, pode ser aquela atividade não programada ali do dia a dia, velha história de parar o carro mais longe do trabalho, subir escada, isso importa, né? Como é que isso aí pode aparecer em Wearable? Peguei aqui dados meus do último ano, né? Então, ó, ele diz aqui total de passos no último ano, distância total percorrida, tudo isso aqui é bobagem em relação a esse ponto. Bobagem não, mas não tem parâmetros para você saber. Ó, o que a gente focaria mais é isso daqui, ó, média de passos por dia. Então, eu no último ano fiz 11.756 passos por dia, em média. Obviamente, a gente vê aqui que varia, né? De tempo para tempo, você consegue ver que tem meses que está fazendo menos, né? Aqui, ó. Provavelmente junho, devia estar de férias, estava mais de boa e tal. Mas enfim, então, show. Dá para você ter uma ideia ali do que orientar. Mesma coisa, esse monitor de atividade física, ele pode ver também aquela atividade física clássica, né? Todas as diretrizes dizem a mesma coisa. A quantidade mínima de atividade física aeróbica por semana deve ser 150 minutos de atividade intensa, 75, de atividade moderada, 75 de atividade intensa. De forma prática, você sabe quantos minutos você está fazendo por semana? Eu não sabia. Sinceramente, eu ia meio que na noção ali, tentando contar mentalmente. Hoje em dia, mais uma vez, isso aqui é o meu Garmin atual, que é o modelo de entrada, é super simples. Ele já vai calculando por ele mesmo. Então, se na hora que eu coloco lá meus dados, né, idade, sexo, lá, ele já sabe que para mim uma frequência cardíaca até tanto calculando por aquela fórmula 220 menos idade, aquela coisa toda, ele sabe que uma frequência cardíaca até tanto é considerado moderada, acima desse tanto é considerado intenso. E aí, se eu fiz uma corrida lá de 30 minutos, digamos, dos quais 10 minutos foi moderado e 20 minutos foi intenso, o que é que ele faz? Ele já vai fazer os cálculos, ó, esses 20 minutos aqui de intenso vale dobrado, vale 40, mais os 10 minutos de moderado, 40 mais 10, 50. Então, você ganhou 50 minutos de atividade nesse dia. E aí ele vai somando os dias todos e dá, né, ó, deu 320 minutos de atividade moderada na semana, né? Aqui eu botei como meta 300, né? Você pode individualizar isso, lembrando que os estudos via de regra colocam a quantidade mínima é 150 e até 600 minutos por semana, grosso modo, você vai tendo benefícios. Benefícios decrescentes, mas ainda benefícios. Acima de 600 minutos por semana, já tem alguns estudos que sugerem talvez a curva em U, né? Poderia aumentar um pouquinho ali o risco de desfecho e tal. Botei 300 aí que tá de boa. Então, muito útil de você metrificar isso. Porque do mesmo jeito que quando você está falando, o paciente está acima do peso, você vai perguntar, ah, o que é que você está com medo? Normalmente vem aquela resposta, não, eu não como muito e tal. E aí na hora que já fizeram-se vários estudos, na hora que você vai fazer o diário alimentar do paciente, muitas vezes ele subestima em 50% a quantidade de calorias que ingeria. Isso com coisa ruim, etc, caloria. Com coisas boas, às vezes as pessoas superestimam, as pessoas dizem que estão fazendo não sei quantas horas de exercício por semana e na hora que você vai metrificar no relógio dá muito menos, então torna mais objetivo ali. Beleza, Eduardo. Chegou um paciente para mim, ele trouxe o smartwatch, como é que eu posso usar isso de forma útil? Esse artigo fala aqui de forma interessante, ó. Se o paciente traz um wearable que mostra uma baixa contagem de passos, menos de 6, 8 mil passos em pacientes maiores de 60 anos, menos do que 8, 10 mil passos em pacientes menores de 60 anos, ou se o paciente não bater pelo menos aqueles 150 minutos por semana de atividade moderada, você deveria aconselhá-lo a aumentar a quantidade de atividade física. Show, né? É a velha história lá que o Peter Drucker, que é um cara muito conhecido em empreendedorismo, fala. O que não é medido não é gerenciado. Eu vou dizer por experiência própria. Eu, quando comecei a usar esse relógio, que ele começou a medir a quantidade de atividade por semana que eu estou mostrando agora, eu aumentei de forma significante minha atividade. Comecei ali com aqueles 150 e tal. Hoje em dia, a maioria das semanas, faço ali entre 300 e 400. Por quê? É aquele efeito Hawthorne, né? Quando você sabe que está sendo observado, você tende a desempenhar de forma diferente. Então, na hora que eu sei que eu vou chegar no domingo, eu vou querer ver que o número esteja acima de 300, eu já me adianto e já vou fazendo mais exercício do que eu faria de outra forma. Saturação de oxigênio, esse daqui vai ser bem rápido, pessoal, né? Os estudos que eu vi, basicamente, paciente em repouso, saturação de oxigênio medida pelos wearables, costuma ser razoável, a confiabilidade é razoável, pode perder a acurácia se estiver em movimento, se o paciente estiver mal perfundido, pacientes com pele mais escura, pacientes afrodescendentes, pode superestimar, se eu não me engano, a medida de saturação, né? Então, mas aqui também é um parâmetro da gente da cardio já não usa tanto no dia a dia, né, do paciente ambulatorial. Frequência respiratória.
é calculada através de uma série de parâmetros, basicamente que se baseia através de fotoplatimografia, né? Pode ter essa variação aqui da linha de base, né, das curvas, e aí com isso ele vai calculando frequência respiratória, mas também não é um parâmetro que a gente vai usar tanto no dia a dia. E por último, para a gente encerrar aqui, sono, certo? Então a gente tem que lembrar que de acordo com o Life Essential Weight, lá da American Heart, entre os 8 parâmetros que a gente tem que avaliar para a saúde cardiovascular do paciente, junto com alimentação, atividade física, pressão, glicada, etc., tem sono, e o ideal é que o paciente adulto esteja dormindo entre 7 e 9 horas por dia. Qual é o problema? Se você for perguntar isso para as pessoas podem até dizer, não, via de regra eu vou dormir 10 horas da noite e acordo 6 horas da manhã, ou seja, 8 horas de sono por dia. A gente sabe que isso não é totalmente regular, né? Então o ideal é que você metrifique. Então, o que é que os estudos dizem, né? Quando está comparado, por exemplo, tempo de sono de acordo com polissonografia, né? Então, ó, os, os wearables demonstram boa performance em detectar o tempo de sono, né? Incluindo duração do sono, mas não são tão acurados em diferenciar, por exemplo, estágios do sono. Por que isso é importante? Peguei foto minha aqui do wearable. Então tá aqui, ó. Sexta-feira, dia 23 de janeiro, ele coloca como 8 horas e 5 minutos de sono. Via de regra, esse número aqui costuma ter uma acurácia razoável. Óbvio, pode ser talvez 7 horas e 40, pode ser 8 horas e 20, mas, grosso modo, você sabe que está entre ali, entre as 7 e 9 horas, e vamos que vamos. Já quando vai para essa parte aqui das etapas do sono, sono leve, profundo, REM, aqui ele já dá uma escorregada maior e tem uma heterogeneidade muito grande entre os diferentes devices, pelo que eu estudei, mas aqui não é minha área de expertise, né? Além disso, você pode ver não só a duração do sono naquele dia, naquela semana, mas você pode pegar os dados, por exemplo, do último ano. Então, peguei aqui meu, do último ano, quanto é que deu tempo médio de sono? 7 horas e 28 minutos. Ok, entre 7 e 9 horas tá adequado. Beleza. Terminada essa parte inicial agora, né? Detalhes. O wearable alertando que está com alguma alteração. O que é que você vai fazer? O que ele recomenda aqui é o seguinte, né? Se o wearable está dando algum aviso, se o paciente está sintomático, obviamente, ele disse que o paciente tem um FA, por exemplo, o paciente está reclamando de palpitação, a probabilidade pré-teste daquilo está certo aumenta bastante, né? E aí você vai fazer diagnóstico diferencial, confirmar o diagnóstico, no caso é um FA, vamos fazer uma eletroderivações e assim por diante. Já se o paciente não estiver reclamando de nada, aí você tem que checar, né? Poxa, vai checar isso daqui, ó. Será que as métricas foram bem feitas? Será que o aparelho, né, tá bem fixo aqui no punho do paciente? Como é que tá? Tá em contato com a pele adequadamente? Será que não tá com nenhum problema de movimento, artefato de movimento? A gente vai mostrar daqui a pouco. Em natação, por exemplo, ele tende a performar pior para avaliar a frequência cardíaca, né? Você vai rever as tendências dos dados, né, para ver se é uma coisa que mudou de uma hora para outra que não faz o menor sentido, né? Se você encontrou alguma dessas coisas aqui, acabou, você não vai nem dar atenção. Não, você viu isso aqui, parece estar tudo direitinho. Aí você vai investigar, conforme a gente disse, né? Como tirar proveito dos wearables na prática, né? Quando a gente vai para a diretriz de exercício do ESC 2020, se eu não me engano, uma das coisas que ele comenta lá é isso aqui, né? Para você prescrever exercício para o paciente, obviamente, isso aqui vai ser feito junto com o educador físico, no mundo ideal, você poderia seguir esse acrônimo FIT aqui, que é F de frequência, vai fazer exercício 3 vezes por semana, 5 vezes por semana, I de intensidade vai ser exercício moderado, vai ser exercício intenso, vai passar de 75% da frequência máxima e tal. Tempo, meia hora de exercício, 1 hora de exercício, no sábado fazer uma corrida mais longa tal, e ter tipo de exercício, né? Aeróbico, resistido e tal. Basicamente, os wearables, eles podem ajudar com tudo isso. Por quê? Eu orientei o paciente, olha, exemplo, você vai ficar fazendo 3 dias por semana atividade aeróbia, 2 dias de atividade resistida, tantos minutos, beleza, beleza. Daqui a um mês eu revejo, se eu puxar os dados do wearable, eu consigo ver quantas vezes o paciente fez atividade física, eu consigo ver como é que ficou essa intensidade, mostrei lá, né? Tá batendo os 150 minutos por semana, não tá, tal. Consigo ver o tempo de atividade física que ele fez, acabei de mostrar, né? 320 minutos na semana, tal. Consigo ver o tipo de atividade física e quando você vai começar a atividade física, você seleciona, é corrida, é natação, levantamento de peso, né? Então ajuda bastante nisso. O médico consegue ficar mais presente no dia a dia do paciente. Alguns exemplos que o artigo traz, né? Digamos que eu estou com um paciente de 35 anos e que quer, né,
fazer exercício, prevenção primária, longevidade e tal. Você orienta para ele fazer 150 a 300 minutos de atividade moderada ou 75 a 150 de atividade intensa, né? E aí, mais uma vez, o wearable vai te ajudar a medir essa frequência cardíaca durante a atividade, dizer se de fato está moderado ou se está intenso, né? Se não, você ia dizer, olha, eu quero atividade intensa para você. Digamos que a atividade intensa para aquela pessoa seja uma frequência cardíaca acima de 140. Se a pessoa não está monitorizando a frequência cardíaca durante a atividade, como é que ela vai ter certeza que está intensa mesmo, né? Então, deixa muito mais preciso. Outro, eu estou com um paciente de 76 anos, mulher, com obesidade e diabetes, e que está fazendo pouco atividade física. Né? Você checou lá o wearable dela e está 3.000 passos por dia. Você explica, olha, a diretriz de diabetes e doença cardiovascular, inclusive, fala, europeia, 2023, cada passo conta. Então, olha, poxa, 3.000 passos, 4.000 passos tá pouco, vamos tentar aumentar pelo menos 6.000, né? Vamos fazer o seguinte, metas pequenas. As próximas 2 semanas vão aumentar para 6.000, depois a gente vê se aumenta mais. O paciente volta depois de 2 semanas, você checa no wearable, bateu a meta direitinho, show, comemora ali a microvitória, medicina do estilo de vida, assim por diante. Paciente de 43 anos, mulher que está com qualidade de sono ruim, tem história familiar de coronariopatia, né? Você viu que ela tem dislipidemia, hipertensão, está dormindo só 5 horas por dia. Aí você fala, olha, vamos aumentar pelo menos 7 horas. Poxa, doutor, não consigo. Tá, não, mas vamos fazer o seguinte, vamos cortar aquele filme no Netflix que você estava vendo à noite, você vai dormir aqui um pouquinho mais cedo. Volta depois de um mês, você checa lá pelo wearable se seguiu ou se não seguiu. Não seguiu, tudo bem, acontece. Vamos ver o que é que a gente consegue fazer de diferente aqui, né? Mais uma vez, medicina do estilo de vida. Estou com um paciente de 61 anos, maratonista, revascularizado de forma incompleta, tinha uma lesão distal de CD que não tinha nem como botar stent. Ele faz um teste ergométrico que tem infra-DST com 150 batimentos por minuto. Digamos que não tem o que mexer mais em termos anatômicos. Quer dizer que esse paciente não pode fazer mais atividade física? Pode, mas tem que ter alguns cuidados. A diretriz de ergometria diz que esse paciente pode fazer atividade desde que ele não passe de 10 batimentos abaixo do limiar de isquemia. O limiar de isquemia aqui foi 150, foi quando apareceu o infra. Então, idealmente, ele não deveria passar de 140. Como é que eu vou saber isso durante o esforço? Como é que eu vou saber isso? Usando o wearable. Outro, paciente de 37 anos, que quer fazer exercício, né, como recreação e tal, mas tem miocardiopatia hipertrófica, né? Você detecta aqui que o limiar ventilatório dele, né, que é o que vai definir ali, a partir daquilo ali fica a zona 5 e tal, fica como 162 batimentos por minuto, né? Você não quer que ele faça atividade intensa, né? Tá bom, atividade leve, moderada, então vamos ficar com a frequência cardíaca abaixo disso, né? Paciente de 57 anos, assintomático, ciclista, que tem FA paroxística, né? Quando faz exercício, às vezes, tem FA, né? E aí você pode, já fez, inclusive, taquicardiopatia, né? E aí você pode ir monitorando, você pode usar, voltou para ritmo sinusal, pode usar o wearable para detectar se aquele paciente vai ter recorrência da FA ou não, se aquilo vai acontecer durante o exercício ou não, ele pode ter uma palpitação por extracístole, não obrigatoriamente por FA. Então, em todos esses casos, ajuda, né? O que é que pode limitar a acurácia de wearables? Está aqui, várias coisas que podem alterar, né? Movimentação, né? Não está em contato adequado com a pele. Pode não estar tão fixo aqui no punho do paciente, né? Paciente com tatuagem, com tons de peles mais escuros, né? Pode alterar, pode dificultar a fotoplatimografia. Paciente está com perfusão diminuída, está com IC descompensado, então tem vários fatores que podem alterar, né? Por fim, essa questão do uso em nadadores, né? Em natação, a acurácia para medir frequência cardíaca durante o esforço tende a ser menor do que em corrida, por exemplo. Por fim, o ponto relevante é o seguinte: esses aparelhos todos, esses dados todos, eles cada vez mais vão ser analisados por inteligência artificial. A detecção de FA, por exemplo, pelo Apple Watch é um bom exemplo disso. E aí tem essa reflexão que é muito interessante, né? Com a AI é possível que nós sejamos mais saudáveis do que nunca, porque esses aparelhos vão conseguir detectar hipertensão anos antes de ser detectado por um médico. A apneia do sono foi uma coisa que eu não falei na parte de sono, né? Tanto o Apple Watch quanto o relógio mais moderno da Samsung, ele já consegue dar alerta para a apneia do sono moderada, é importante, com acurácia razoável.
Então, pode detectar uma apneia do sono anos antes de alguém detectar ali o médico, hipertensão, mesma coisa. E com isso, né, potencialmente evitar problemas, mas também pode ser mais doente do que nunca, porque muitas vezes ele vai estar alertando um bocado de coisa que tem uma importância secundária, estressando a pessoa, né? Ah, seu HRV está baixo, né? E no final das contas, como a gente já viu, um parâmetro secundário, a pessoa não deveria ficar alerta com aquilo, mas fica, pode ficar hipervigilante, né? Tem esse ditado que eu acho muito bom, que é: não existe pessoa saudável, existe pessoa mal investigada. Então, quanto mais device a gente tiver ali conosco, com a gente, né, mais fácil vai ser de detectar alguma alteração, e isso pode gerar preocupação sem trazer benefício, às vezes. É a grande diferença entre overdiagnoses e benefício clínico. Mais uma vez, naquele exemplo, se eu detecto no consultório que a pessoa não sente nada, mas está com a pressão persistentemente acima de 140/90, em mais de uma ocasião, etc, etc, e por isso ganha diagnóstico de hipertensão, isso vai trazer benefício clínico potencial para o paciente. Eu sei que a cada X pacientes que eu trato, eu previno um AVC, hipertenso, né? Um AVC, um episódio de insuficiência cardíaca, assim por diante. Aqui teve benefício clínico. Já se eu digo para aquele paciente que ele está com uma pequena quantidade de sono profundo, que não é nenhum parâmetro tão acurado, né, como a gente viu aqui, dependendo do wearable, muitas vezes já fiz acontecer mais de uma vez. A pessoa começa a se estressar, que não está dormindo bem, aí começa a ter insônia, ou seja, ali foi um overdiagnose. Você está vendo um parâmetro que não é nem tão confiável pelo wearable, e o paciente estava de boa, dormindo bem, passa a dormir mal, se preocupar com aquilo, piorou a qualidade de vida, ao invés de melhorar. Esse aqui é um dado que o Brown traz, né? O último, penúltimo Brown que eu tenho aqui. Cerca de 40% dos cânceres de próstata e mama diagnosticados nos exames de triagem nunca se manifestariam clinicamente. E aqui tem o potencial do overdiagnoses, né? Esse aqui é só, é uma crítica? Não, é só uma constatação. Do mesmo jeito que acontece isso com câncer, né, pode acontecer com várias outras coisas e gerar overdiagnoses, né? Então, para terminar aqui, tem essa citação de São Paulo que eu gosto muito, né, que tudo é permitido, mas nem tudo me convém, né? E é aquela história, posso detectar FA pelo wearable? Posso, mas convém, isso está trazendo benefício clínico para aquele paciente de 50 anos que não tem nenhum fator de risco e tal? Não sabemos ainda. Certamente isso vai evoluir bastante aí ao longo dos próximos anos, né? Mas não sabemos ainda. Então a gente tem que ter cuidado só para não ficar colocando device demais e gerando overdiagnose demais, preocupação demais em pessoas que estão, né, saudáveis a princípio. Mas, mais uma vez, muito mais do que o dilema aqui de medicina baseada em evidência, falso positivo, etc, etc, é um fato, os pacientes cada vez mais vão trazer isso para a gente. Então, voltando para o caso, o paciente 66 anos, o Apple Watch disse que tinha ali FA, o eletro na consulta não mostra. Vou botar aqui, vou baixar mais um pouquinho, certo? Vamos botar um pouquinho, para ficar ainda mais claro, né? Vamos botar aqui 50 anos, para ficar ainda mais exagerado, né? E aí, o que é que a gente pode dizer? Os dispositivos atuais ainda não possuem sensibilidade e especificidades boas para diagnóstico de FA, está errado. A gente viu lá, inclusive, meta-análise do JEC 2025, mostrando a maioria dos dispositivos com sensibilidade e especificidade ambas bem acima de 90%. O mais provável é que se trate de um caso falso positivo de FA, e aí, como eu falei, vou até baixar de 66 para 50 para ficar ainda mais exagerado. Verdade, né? Se eu pego ali um paciente mais jovem, de 50 anos, como a gente viu, né, dependendo, tem 50 casos de falso positivo para um de verdadeiro positivo, né? Caso se confirme diagnóstico de FA subclínica, está claramente indicado anticoagulação. Nesse caso, não, né? Aqui, se a gente for pela algumas diretrizes internacionais colocariam como subclínica isso, porque foi para o wearable. A diretriz brasileira já colocaria como clínica, né? Se tivesse o eletro registrado, bonitinho e tal. Mas, mais uma vez, a gente ainda não sabe se anticoagular esses pacientes que são assintomáticos e que só o wearable detectou, se traz benefício, né? E os wearables atuais não permitem calcular burst de FA, permite, a gente mostrou, inclusive, uma imagem lá do Apple Watch, né? Então, por isso, ficaria letra B, e a gente trouxe aqui essa imagem, né? Se considerássemos uma população ali maior ou igual a 65 anos, com a prevalência de 1,7%, a gente teria isso daqui, 167 verdadeiros positivos para 963 falsos positivos, né? Por fim, FA detectado por wearable, qual é o primeiro passo? Checar o traçado pessoalmente. Isso aqui diminui bastante o risco de dar diagnóstico errado, né? E
É isso, ainda não temos estudos que mostrem que wearables que detectam FA, né, assintomática, leva à redução de desfechos clínicos. É isso, pessoal. Aqui 1h30 mais ou menos de discussão. Tema super amplo, né? Mais uma vez, tocamos aqui uma pequena parte dos wearables focando em cardiologia, né? O tema é muito longo, mas diz aí pra gente se você gostou, se quer que a gente aprofunde em algum desses temas. Obrigado e a gente se vê no próximo podcast.